Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que fui sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Bem? Glória a Deus. Pode entrar? Vamos à história do povo hebreu, de Deus. Ela é cheia de fases, podemos dizer assim, em que Deus, de uma maneira muito poderosa e particular, ele quis tratar com o seu povo. E quando a gente começa a ler lá na saída do povo do Egito, havia uma grande opressão que já durava 400 anos. O povo ali servindo a Faraó, pessoas nasciam, cresciam e morriam debaixo de uma opressão, de uma escravidão. E parecia, vamos dizer assim, que a promessa que Deus fizera a Abraão lá atrás havia sido esquecida, porque a nossa vida passa muito rápido, não é? Todo mundo aqui pode lembrar da sua infância. Está tão vivo, né? A nossa infância passa muito rápido a nossa vida. Ontem você era um garoto, hoje você já está casado, com família, alguns já estão aposentando. Então essa brevidade da vida faz com que às vezes a gente ache que Deus não está olhando para nós como Ele deveria olhar, como achamos que Ele deveria olhar, né? E Deus havia prometido a Abraão uma terra, fazer dele uma nação. E o que estava acontecendo até então era que essa nação estava num país estranho, sofrendo uma opressão, uma escravidão, mas Deus não havia se esquecido do seu povo, porque Deus nunca se esquece do seu povo. Glória a Deus. Nunca se esquece. E quando Deus usa Moisés para estar adiante do povo, para tirar o povo daquela opressão, não era uma tarefa fácil, porque Faraó não era um homem qualquer, era um homem que tinha um exército forte, tinha uma autoridade. O Egito era um império, eu devo dizer assim, né? E não tinha, humanamente falando, era impossível Moisés conseguir isso, e o próprio Moisés reconheceu isso, relutou algumas vezes, mas Deus fez sinais diante dele para que ele entendesse que Deus estava com ele. E conhecemos bem como o povo sai do Egito, né? O mar se abre, o povo passa, aquela bênção toda, a pés enxutos, os egípcios vão atrás, o mar se fecha, e o Senhor havia dito uma palavra para ele, dizendo: olha, aos egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais os vereis para sempre. Nunca mais. O Senhor Deus estava garantindo a Moisés que eles estavam de partida, que era um adeus ao Egito. E nós louvamos ao Senhor, porque conosco, como povo de Deus, não foi diferente. Havia um Faraó que nos oprimia, que fala do adversário das nossas almas, que nos escravizava, cada um com a sua luta, com o seu pecado, escravo.
Mas um dia aprove a Deus ouvir o clamor da nossa alma, porque não era nem a voz, era algo de dentro de nós que clamava por Deus. Um dia Deus ouviu isso e deu um basta na nossa opressão. Aleluia. Deu um basta. E o Egito ficou para trás. Demos adeus ao Egito. Pelo menos nós esperamos que todos tenham dado adeus ao Egito, amém? Amém. E agora o povo sai de uma longa caminhada. Caminhada essa que poderia ser feito em 3 anos, né? Obedecendo as paragens direitinho, linha reta, 3 anos. Mas Deus viu o povo que estava saindo. Não era só o povo hebreu, tinha um povo misturado, né? Estava um negócio meio complicado. E para Deus colocar aquele povo lá na terra prometida, Deus viu, porque tem coisas que só Deus consegue ver. Não dá para a gente ver. Os olhos humanos não têm condições de discernir muitas coisas, mas Deus, ele vê tudo. Vê o interior da alma, vê o profundo, o escondido. E Deus viu que não podia colocar aquele povo do jeito que estava ali. Não podia. Muitos anos no Egito, misturou, mudou as ideias, e Deus precisava dar uma selecionada, vamos dizer assim, né? Para que quando o povo entrasse na terra, entrasse o povo que Deus podia confiar a sua obra, a sua palavra. E aí, o povo, ao invés de fazer esse percurso em 3 anos, levou 40 anos. Porque foi o tempo que Deus viu que era suficiente para mudar aquela mentalidade e fazer daquele povo aquilo que ele queria fazer. E durante essa caminhada no deserto, a primeira prova foi essa aqui: as águas de Mara. O deserto, né, é um ambiente inóspito, né? Todos nós sabemos disso. Faltou água e o povo clama a Moisés, murmura contra Moisés. E agora? Tirou a gente lá e nós vamos morrer aqui? O povo fazia muito isso. Então vamos continuar lendo. Vamos ver que teve muito isso, essa murmuração. É como se o povo dissesse: ó, Deus tirou a gente de lá para matar a gente aqui. Então Deus agora ficou caduco, né? Tira de lá e mata aqui. Não. Deus, quando tirou você do Egito, desse mundo, Ele tirou para te colocar você numa terra boa. Aleluia. Glória a Deus. Ele não tirou você para você viver choramingando as misérias desse mundo, não. Porque as águas desse mundo são amargas. São amargas. As águas desse mundo são amargas. E Moisés clamou ao Senhor. Não tinha outra coisa. Não dava para cavar poço. Não tinha como clamar ao Senhor, né? E é assim mesmo. Quando falta o recurso do homem, Deus é o nosso recurso. Sim, recurso. Ele clamou ao Senhor. O Senhor foi e mostrou para ele um lenho. Um pedaço de árvore lá. Não joga nada. Para mostrar um detalhe: o lenho, no termo bíblico, a gente olha o lenho, um pedaço de madeira, um galho. Não. O lenho era a parte mais nobre do caule. Mais nobre do caule. Eles chamavam de lenho. Isso já é uma bênção para nós, né? E foi aquele lenho, foi jogado na água e as águas ficaram doces. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Deus tirou aquilo que era mais nobre da sua essência, que é o Senhor Jesus. Aleluia. Foi cortado de lá e foi lançado nas águas amargas da nossa vida. E quando ele entrou na nossa vida, ele absorveu todo o veneno e fez as nossas águas ficarem doces. Glória a Deus. A nossa vida era amarga, era deprimida, passou a ser uma vida doce. Era comum nós vermos pessoas, uma fulana, aquilo ali é um giló, né?
sujeito já acorda de mau humor. Bom dia? Bom dia por quê? Ele já acorda soltando o pé para tudo quanto é lado. São as águas amargas, né? A vida da pessoa difícil, infeliz no trabalho, infeliz no casamento, infeliz nos filhos. É uma amargura só. Quantos nós conhecemos assim? Né? Mas nós louvamos a Deus porque Jesus veio para transformar essa amargura em doce. Toda a amargura da nossa alma, Ele veio transformar isso em algo doce. Agora as provas virão. Foi a primeira prova que o povo passou. Olha, o Senhor tirou você do Egito, desse mundo de trevas. Tem gente que pensa assim, não, aceitei Jesus, estou bem na fita, né? Agora vai tudo dar certo. Carro zero, casa bonita, 30 mil por mês, né? Tudo certinho, né? Mas Jesus falou assim, ó, no mundo mas tem ânimo. Eu venci. Pronto. Simples assim. Simples assim. Muitas vezes a vida para nós se torna amarga mesmo, a situação da nossa vida que a vida fica amarga mesmo. Fica ou não fica? Fica. Mas é só nós lembrarmos que o lenho selecionado desceu da sua glória. Aleluia. Para transformar a nossa vida. Glória a Deus. Foi simples assim. Quando Jesus entra, as águas ficam doces de novo. É verdade. Vem a luta, você vai para os joelhos, Senhor, olha, tá amargo de novo o negócio, hein? Tá amargo. E a gente clama, no dia seguinte, só dá uma bênção. Né? Já acorda mais feliz, já recebe aquela boa notícia, né? Aquela boa notícia, olha, aquela situação já resolveu, né? E Deus já abençoando. Aí o Senhor falou para eles, olha, beberam bastante, né? Todo mundo com a barriguinha cheia d'água, satisfeito. Então agora tem um recadinho para vocês, olha. Falou assim, olha, se vocês se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos. Vamos ver aqui um detalhe importante aqui. Ouvir a voz do Senhor. Nós estamos aqui falando a palavra. Está todo mundo ouvindo. Todo mundo ouvindo. Cada um sabe aonde isso lhe cabe, né? E receba a sua bênção. Amém. Mas quando ele fala assim, inclinar os ouvidos, aí já não é aquilo que alguém está falando para você inclinar o ouvido. É aquele gesto que você deita no peito de alguém para escutar o que ele está falando direto no seu ouvido. Ou seja, é a hora que Deus quer dar intimidade com você. Aleluia. Você tem que ter intimidade com Deus. É aquele momento que não é porque alguém te falou, porque o pregador gritou, não. Mas é aquele momento que você se inclinou para ouvir a voz de Deus. É você no chuveiro, você às vezes está tendo jejum, mas Deus vai falar no seu coração. A Bíblia diz que o apóstolo João, ele inclinava sobre o peito de Jesus. Não é isso? Isso é intimidade, né? No melhor sentido espiritual da palavra, é querer ouvir da boca do nosso mestre os segredos. Os segredos. E a Bíblia diz que a intimidade do Senhor são para os que o temem. A intimidade do Senhor são para os que o temem. Então agora não é só ouvir, mas é ter intimidade com Ele, com a voz do Senhor. Guardar pelos seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que fui sobre o Egito. Estou falando das pragas, né? Aquelas pragas, 10 pragas que deram sobre o Egito lá. E nós sabemos que o mundo, que é esse Egito, está debaixo de um juízo, debaixo dessa praga de sair, né? Olha aí a praga das trevas, o pecado alarmante, né? O Egito veio praga das rãs, né? Lá no Apocalipse, João tem a visão que ele vê espírito semelhante a rãs, e fala, são espíritos de demônios. E a Bíblia diz que as rãs elas subiam pelos leitos
pelas amassadeiras. E nós temos visto isso, né? A opressão do adversário entrando nos leitos, nos lares, nos casamentos, destruindo, mudando aquilo que Deus fez de um jeito, o adversário quer fazer de outro. As pragas estão aí, né? Os olhos, as moscas, que é tudo fruto do pecado, está tudo aí. Mas o povo que ouve a voz de Deus, as pragas do Egito não vão nos alcançar. Amém. Porque Glória a o nosso nome Deus. está escrito no livro da vida do Glória. Cordeiro. Aleluia. Podemos até perder a nossa vida, mas morreremos abençoados pelo Senhor. Amém. Morremos sim, mas morremos abençoados pelo Senhor. Amém. O nosso nome escrito no livro da vida e não riscado sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que te sara. Glória a Deus. Irmão, nós podemos ter muitos problemas. Nós podemos ter muitos traumas, né? As pessoas fazem muitos traumas na sua vida, traumas esses, às vezes gera até enfermidades mesmo. Mas o Senhor quer dizer o seguinte: Ele é o Deus que te sara. Ele é Deus que te sara. As pessoas falam assim: olha, tive uma infância difícil, uma criação complicada, meu pai era ruim comigo e tal. Enfim, as pessoas têm problemas assim, que são frutos até de um passado sombrio, sofrido. Mas agora Deus, quando Jesus entra, Ele é o Senhor que nos sara. E esses traumas, essas dores vão saindo pelo poder do seu sangue, que é vida. Eu sou o Senhor que te sara. A enfermidade desse mundo chama-se pecado. A enfermidade desse mundo chama-se pecado. Mas Jesus é o remédio que nos sara. E diz a palavra que depois daquilo, eles chegaram a um lugar chamado Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Que maravilha, hein? Além das águas ficarem doces, andaram mais um pouquinho, estava lá uma bênção. Aí sim, o povo ficou literalmente na sombra e na água fresca. Todo crente quer isso, né? Sombra e água fresca. Mas na hora que o sol está na mioleira, né? Ninguém gosta, né? Chora, clama, Senhor, não volta na mar, a chata está quente, né? Mas glória a Deus. Estou querendo dizer que no final da caminhada, no final da prova, o que ele tem é o refrigério para a sua alma. O salmista dizia isso: refrigera minha alma, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Experiência de quem andava com Deus. E é assim mesmo, assim mesmo. 12 fontes, 70 palmeiras. Tudo certinho, tudo certo. Se a luta é grande, a opressão que está aí fora vai só aumentar. Vai só aumentar. O mundo está debaixo do juízo. Tive a reportagem lá nesse tufão da Filipina, e lá na Assembleia da ONU, falavam sobre clima, né? E o representante das Filipinas, ele começou a chorar. Porque ele viu o quanto o ser humano é impotente diante das forças da natureza, né? Porque isso é um juízo que vem sobre o mundo, está vindo sobre o mundo. É bíblico isso, nós sabemos disso. Que os homens desmaiariam de pavor pelo barulho do mar, das suas ondas, grandes catástrofes aconteceriam. Então o homem chora porque ele se sente impotente. Isso pode nos atingir? Pode, nós estamos vivendo nesse mundo ainda. Mas não importa, porque o dono da vida, o autor da vida, está conosco. Aleluia. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. E não reclame, não blasfeme se as águas têm sido amargas para você até aqui, se têm sido provas, e se elas estão amargas, porque você não teve ainda uma definição diante de Deus, está na hora. Né? Aí na hora não, já passou da hora. Já passou da hora. Porque Jesus está às portas para buscar a sua amada, a sua igreja. Amém? Deus abençoe. Graças a Deus, amém?
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Amém. Que esse Deus ele possa, que nós podemos nos refugiar diante de Deus. Nós podemos buscar ao Senhor Jesus cada momento da nossa vida. E que essa palavra, nós podemos estar guardada no nosso coração, para que nós podemos sair dessa porta para fora e botar ela em prática. Costumo sempre dizer isso. Todas as palavras de Deus que eu possa, que eu ouço, que eu aprendo, cada um de vocês que se encontra, eu peço a Deus que o Senhor venha lapidar para que eu possa praticá-lo. Eu costumo dizer que o caminho do Senhor, ele não é fácil, mas também não é difícil. Se nós querer colocar nas mãos do Senhor, hoje é o dia de nós estar na presença de Deus. Hoje é o dia de nós nos colocar na posição do Senhor, para que nós venhamos ter uma intimidade com o Senhor Jesus, né? Como o irmão falou, né? Que nós podemos nos colocar como João no peito do Senhor Jesus para ter uma intimidade com Ele. Que nós podemos ter uma intimidade que nem Abraão. O Senhor chamava Abraão e Abraão se colocava: eis-me aqui. Nós podemos colocar diante de Deus dessa maneira. Às vezes nós paramos e vemos, poxa, o Senhor falava, o Senhor curava, no mesmo tempo a gente via que a mão do Senhor ali curava coxo, enfermo, doente, um moleque vinha do hemorragia durante 12 anos, e o Senhor curou naquele momento. Por que o Senhor não tem feito? O Senhor tem feito. O Senhor está aqui. Será que nós temos dado crédito ao Senhor Jesus de fato, de verdade, para que Ele venha fazer isso através de nós? Nós somos tempo dele, não é isso? Basta nós aceitar o Senhor Jesus e deixar Ele habitar. Amém? Graças a Deus, vamos levantar em nome do Senhor. Cadê o livro? Amém? O livro de oração. Oh, maravilha. Amado, o pastor vai colocando esse livro aqui, porque ele se devia para estar orando para nós por esse culto. Amado, nós temos agora aquele momento de oração, amém? Nós vamos orar ao Senhor Jesus, nós vamos clamar a Deus e vamos fazer uma coisa diferente.